Olá, pessoal. Bom dia. Chegamos na nossa aula de Química. O tema de hoje é fatores que alteram a velocidade da reação química. A gente estudou reação semana passada. Hoje a gente vai estudar quais são os fatores que fazem com que uma reação ocorra, quais os fatores que influenciam na velocidade dessa reação. Capítulo 12 da apostila. Como eu sempre falo para vocês, acompanhem com a apostila ou com o caderno fazendo um resumo. Hoje eu não vou pedir que vocês subam o resumo de vocês para a plataforma. Hoje tem uns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, mas é sempre bom fazer as anotações para vocês poderem estudar depois, né? Já chegamos à conclusão de que fazendo as anotações, os resumos, depois fica muito mais fácil de estudar. Então, enfim, a gente viu semana passada que é uma reação química. Uma reação química é uma transformação, né, de substâncias, uma formação de novas substâncias. As substâncias que dão início à reação são os reagentes. As substâncias formadas numa reação química são os produtos. Para que uma reação química ocorra, para que exista transformação na matéria, o que você tem? Você tem uma mudança na posição dos átomos da substância. Como assim? Né? A organização desses átomos muda, né? Ou a ligação que existia nos reagentes entre os átomos, elas não vão acontecer necessariamente, ou acontecerão de uma forma diferente nos produtos, porque você não tem criação ou destruição dos átomos quando você forma uma nova substância. Você não cria matéria, você não destrói matéria, você só transforma a matéria. Para essa transformação acontecer, você tem o rompimento de ligações químicas nos reagentes e a formação de novas ligações químicas nos produtos. Para que uma reação química ocorra, é necessário que se tenha uma quantidade de energia suficiente para que se rompam as ligações no reagente e se formem as ligações no produto. Essa energia é chamada de energia de ativação. É a energia necessária para que você comece uma reação química, tá? Então, a energia de ativação é a energia que dá início à reação, a energia necessária para que a reação ocorra, tá bem? Então, se você não tem energia de ativação suficiente, a reação ela não acontece, ela não começa, tá? Então, o primeiro ponto que a gente viu é sobre a energia de ativação. Ela é fundamental para que uma reação química ocorra, tá bem? Então, e quais são os fatores que vão influenciar na minha reação? Primeiro, é importante a gente ter claro que não basta ter só a energia de ativação para que a reação ocorra. Existe uma teoria chamada teoria das colisões. O que diz a teoria das colisões? Que não é qualquer toque entre átomos, né, dentro dessa organização, não é qualquer choque entre esses átomos que vai ser o suficiente para se formar uma nova ligação e aí dar andamento à reação química. É necessário que os átomos se encontrem numa formação ideal, uma formação espacial ideal. Quando essa formação espacial ideal acontece e existe energia o suficiente para se formar a ligação química nova, aí é que a minha reação efetivamente acontece. Então, a teoria das colisões, ela diz que a reação química acontece quando você tem choques efetivos. O que são choques efetivos? São os choques que estão na posição espacial correta, que têm a energia suficiente para que você forme a ligação e aí dê origem a uma nova substância, tá bem? Então, choque efetivo é isso, é o choque que vai efetivamente gerar uma reação química. Não é qualquer choque entre os átomos que vai dar origem à minha reação, tá? Então, quais são os fatores que alteram a velocidade da minha reação, que aceleram ou que diminuem? Tem uma listinha aqui de fatores, o primeiro dele é a temperatura. Interessante a gente conceituar o que é a temperatura, tá? Temperatura, ela nada mais é do que o movimento das partículas no meu corpo, o movimento dos meus átomos, das minhas moléculas. Quanto maior é o movimento de partículas no corpo, maior vai ser a sua temperatura. E a temperatura é menor, né, mais baixa, quando você tem um movimento dessas partículas muito lento. Então, quando você aumenta o movimento dessas partículas, aumenta a sua movimentação, você tem, consequentemente, um aumento de temperatura, tá? Então, como a temperatura ela altera a velocidade da minha reação? Quando eu aumento a temperatura, o que eu faço? Né? Se eu aumento, quando a gente fala aumentar a temperatura, na verdade, a gente está
colocando energia térmica na minha reação, né? No meu recipiente que contém ali as minhas substâncias. Imagina que você tem, por exemplo, um recipiente que você está sobre uma chama, por exemplo. Ali você está cedendo energia térmica para aquele sistema que está acontecendo na reação. Aquelas substâncias, elas absorvem aquela energia térmica. O que você tem? Você tem uma movimentação maior das partículas porque elas receberam energia térmica. Como elas se movimentam com maior intensidade, você tem, portanto, um aumento da minha temperatura no meu sistema. E o que isso provoca? Por que você muda a velocidade da minha reação? Quanto maior é o movimento das minhas partículas, quanto mais movimento elas fazem, maior é a probabilidade dessas partículas se chocarem umas com as outras. Né? Porque você aumenta a movimentação, você aumenta a quantidade de choque entre elas. Quando você aumenta a quantidade de choque entre elas, maior é a probabilidade, então, de você ter um choque efetivo, tá? A ideia da maioria desses fatores é isso. É aumentar a quantidade de choque, que aí, consequentemente, você aumenta a probabilidade de ter choques efetivos. Logo, você aumenta a velocidade da minha reação química. É o mesmo raciocínio para a quantidade de reagente. Quanto maior é a quantidade de reagente ali dentro do meu meio reacional é o meio que a reação acontece. Então, quanto maior a quantidade de reagente dentro do meu meio reacional, maior é a probabilidade que essas partículas se choquem e logo maior é a probabilidade de acontecer um choque efetivo. Se acontece choque efetivo, a reação química ocorre, tá? O mesmo raciocínio a gente usa para a superfície de contato, tá? Por que a batata ela cozinha mais rápido quando ela está picada do que quando ela está inteira? Porque quando ela está picada, você aumenta a superfície de contato para que a minha transformação, para que a minha reação ocorra, tá? É o mesmo raciocínio que a gente vai usar aqui. Quanto maior é a superfície de contato, mais rápido vai acontecer a minha reação. Só não confundam superfície de contato com o tamanho, tá? Porque, por exemplo, se você pega um comprimido que está inteiro, e um comprimido efervescente, inteiro e o que está pulverizado. O que está pulverizado, a reação vai acontecer mais rápido. Por que no pulverizado acontece mais rápido? Porque é no pulverizado que você tem uma maior superfície de contato, tá? Porque no comprimido inteiro, a reação acontece primeiro por fora do comprimido, para depois ir para o seu centro. Se você perceber e ficar ali olhando o comprimido efervescente, ele vai diminuindo o diâmetro até que, enfim, ele complete toda a efervescência. No pulverizado acontece muito mais rápido porque o reagente está com uma superfície de contato muito maior. Como ele está pulverizado, ele se espalha rapidamente pelo líquido e rapidamente você tem a reação. Então, superfície de contato tem a ver com isso. Quanto maior é a superfície de contato, maior é o choque dos reagentes, e aí você contém maior probabilidade de choque efetivo. Essa é sempre a justificativa para esses fatores que alteram a velocidade da reação. É aumentar a quantidade de choque, que vai, consequentemente, aumentar a velocidade de choque efetivo, tá? Lembrando que choque efetivo é o choque que tem a conformação espacial ideal e a energia necessária, tá bom? Aí vem... luz. Estou esquecendo dela. A luz, ela vai agir mais ou menos da mesma forma. Na luz você tem fótons, que são pequenas partículas, que também cedem energia para as minhas substâncias, elas também se movimentam mais rápido, aí também elas vão aumentar a quantidade de choques efetivos que acontecem. Na luz, é muito comum o exemplo da água oxigenada, para explicar a ação da luz, né, como ela aumenta a velocidade de uma reação química. A água oxigenada que a gente compra na farmácia, ela geralmente vem em um recipiente mais opaco, ou ela vem num recipiente que tem uma cor azul sólida e tudo mais. Ela não vem em recipiente transparente. Por que ela não vem em recipiente transparente? Porque a água oxigenada, ela se decompõe na presença de luz, acontece a reação química, e aí ela se decompõe em água e oxigênio. E aí não vai ter mais a ação dela, porque você passa até então água e oxigênio não serve mais para nada, né? Que a gente geralmente se usa oxigenada para desinfetar machucados ou para descolorir, né, os pelos e tudo mais. Tem descolorir cabelo.
Mas quando ela se decompõe, ela não tem mais essa ação porque passa a ter água e oxigênio. E aí não tem mais a ação que você gostaria que tivesse. Tá? Então por isso que ela é vendida em recipientes opacos, recipientes com cores sólidas e não em recipientes transparentes. Então quem é que está aumentando a velocidade da reação ali? A luz. A presença da luz faz a água oxigenada se decompor mais rápido. E aí eu tenho o catalisador. Primeiro eu tenho que conceituar o que é um catalisador. Catalisador é uma substância que a sua ação, a sua função em uma reação química é diminuir a energia de ativação. Energia de ativação não é a energia necessária para que a reação comece. Quanto mais alta é a minha energia, mais difícil, mais demorada é a minha reação química para começar. Se essa energia é baixa, ela começa com mais facilidade. A ideia do catalisador é diminuir essa energia de ativação. O catalisador, ele entra e sai da reação da mesma forma. Como assim da mesma forma? Ele não participa ativamente da minha reação no sentido de reagir, de ser um dos reagentes. Ele reage e aí se transforma em um outro produto e aí você tem uma nova substância sendo formada a partir do catalisador. O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação, mas ao final do meu processo eu recupero a mesma substância que eu adicionei no início, tá? O catalisador, ele entra e sai da reação da mesma forma, tá bom? Você não consegue, você não pode, ao utilizar um catalisador, ele se perder na sua reação. Você acaba tendo ele no final, tá bom? Então, a função dele na minha reação química é diminuir a energia de ativação, tá? Essa é a função do meu catalisador, tá bom? Um catalisador que também é muito usado como exemplo é a enzima catalase, presente no nosso sangue. A enzima catalase, já diz o nome, ela é um catalisador. Ela vai catalisar as reações, ela vai fazer com que essas reações aconteçam mais rápido, tá? Então, por quê? Porque ela vai diminuir a energia de ativação do processo. Quando você usa, quando eu falei da água oxigenada, eu disse que ela também é utilizada para machucados e tudo mais. Por quê? Porque no nosso sangue você tem a enzima catalase. Quando você pinga água oxigenada, você já começa logo a ver as borbulhas ali no seu machucado. O que são aquelas borbulhas? São o gás e o oxigênio sendo formado. Então ali você tem a reação acontecendo muito mais rápido, porque ela sofreu o processo a presença do catalisador, que é a enzima catalase, e aí a reação aconteceu rapidamente, aí você teve a transformação da água oxigenada para água e oxigênio, tá bem? Então, pessoal, esses foram os fatores, eu falei um pouquinho sobre os processos de reação química. Vou deixar para vocês fazerem os exercícios 4 e 6, 15 e 16, tá? Então, os exercícios 4, 6, 15 e 16 na apostila, tá? Vocês vão fazer essas atividades no caderno ou na própria apostila, enfim, vão tirar foto e aí sim vão me enviar pela parte ali do Google Classroom que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, de novo, exercício 4, 6, 15 e 16, tá? Façam esses exercícios, coloquem as respostas lá para mim e a gente se encontra daqui a pouco no Zoom, tá? Então é isso.